O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de reconhecer os nossos erros, de arrepender e voltar atrás. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um puxão de orelha no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos com muito carinho, com muita atenção e ver se nós não estamos sendo coerente ou incoerente com a fé que dizemos ter, com o batismo que nós temos. Porque, meus queridos, quantas vezes nós somos como, não é, este primeiro filho, que às vezes até diz não, mas admite o erro, admite que errou e se coloca a serviço. Ou então, na maioria das vezes, nós somos como esse segundo filho, que diz até o sim, mas não assume, não arregaça as mangas. Quantas e quantas vezes nós dizemos sim a Deus para uma pastoral, por exemplo, ser membro de uma pastoral, para coordenar uma pastoral, um movimento, e depois nós saímos fora, nós não queremos. Quantas vezes, meus queridos, nós até dizemos sim a um chamado de Deus, mas nós esquecemos, por incrível que pareça, esquecemos do nosso sim dado a Deus e não assumimos porque as coisas do mundo nos absorveu, não é verdade? Nós dedicamos tempo às coisas do mundo, esquecemos o nosso compromisso. Olha, o compromisso de batizados, né, que eu sempre digo aqui, somos profetas, somos sacerdotes, somos reis, mas nós não exercemos o nosso ser profeta, nós não exercemos o nosso ser rei no sentido de se colocar a serviço uns dos outros. Nós, meus queridos, não muitas vezes entregamos a nossa vida em favor da vida do outro. Até dizemos que sim, que estamos dispostos, que queremos, mas arrumamos tanta coisa para não participar das coisas da igreja. Não temos tempo, não posso, agora não dá, depois eu vou. Olha, meu querido irmão e irmã, Jesus aqui dá um puxão de orelha, não é? Nessas autoridades, eles mesmos caem na incoerência deles, porque eles vão dizer, olha, aquele que disse não,
mas depois foi e fez, esse realmente foi o que agiu corretamente. Olha, meus queridos, quantas pessoas convertidas, não é? As prostitutas, o próprio São Mateus, não é? Do evangelho de hoje, era cobrador de impostos, mas depois arrependeu, voltou atrás e se tornou esse grande evangelista. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos arrepender das nossas faltas. Jesus aqui está nos convidando a voltar para Ele de coração sincero, a se arrepender dos pecados cometidos, a reconhecer que nós erramos, mas que queremos voltar. É esta a proposta do Evangelho de hoje. Nos convida a nos arrepender dos nossos pecados e nos converter no sentido de voltar para Jesus. E vou dizer uma coisa para vocês, voltar enquanto ainda é tempo. Olha, meu irmão, minha irmã, como que eu preciso me converter? Quantas coisas eu preciso ver que não está de acordo com a vontade do Pai e voltar atrás. Olha que esses doutores da lei, eles batiam no peito, eles conheciam as Escrituras, mas não viviam. Eles mesmos precisavam se arrepender da arrogância, da prepotência, mas fechados entre si, fechados no coração, eles não voltam atrás. Mas nós, meus queridos, precisamos voltar atrás, porque o menino está aí para nascer. Jesus vem para nos salvar, para nos resgatar do pecado e da morte. E nós precisamos querer, meus irmãos, nos arrepender, né? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados que nos condenam à morte e junto com Jesus nascer para uma vida nova, amém? Que assim seja, amém.